Voltamos com o nosso curso de política, uma iniciativa da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje nós estamos falando de políticas públicas. Já no primeiro bloco, o professor Fernando, que está aqui comigo, hoje aqui falou de o que são políticas públicas, né? E agora vai ser o processo da construção das políticas públicas. Vamos lá, professor. Bacana, Lamar. Bom, é importante a gente dizer que essa efervescência em torno das políticas públicas no Brasil, na última década, elas têm como pontapé inicial a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88, ela ampliou muito os direitos sociais, né, no Brasil. E esses direitos sociais, eles vão ser traduzidos em políticas públicas, nos diversos níveis de governo, né? Sobretudo as políticas sociais. Então, quando a gente pega o quadro do Brasil ali no início dos anos 90 e até hoje, nós percebemos, né, alguns desafios para as políticas públicas. Né? O primeiro desafio é o grande desafio da desigualdade. Né? A necessidade, então, de você ter políticas públicas para gerar uma maior equidade na área social dentro do Brasil. Né? O segundo grande desafio é que essas políticas públicas, elas alcancem cada vez mais o maior número de pessoas. Até porque, né, nós trabalhamos dentro de uma tradição da universalização desses direitos sociais. Então, a educação precisa chegar para todos, a saúde precisa chegar para todos e assim por diante. Dentre outros desafios, né, da participação das pessoas, as pessoas poderem fazer o processo de controle social e assim por diante. Diversidade. Exatamente, a diversidade, né? Até porque não dá mais para pensar políticas públicas como se pensava no pós-Segunda Guerra Mundial, quando cresce muito esse conceito com a construção dos estados de bem-estar social lá na Europa, que são estados que vão trabalhar com a ideia de uma política pública ampla e universal, mas dentro de um padrão único, considerando muitas vezes que a sociedade, né, não tem nenhuma diversidade. Então, já no final dos anos 70, início dos anos 80, isso surge muito forte na agenda. A questão de você olhar para a diversidade da sociedade. Né? A diversidade do ponto de vista, né, racial, a diversidade do ponto de vista de gênero, a diversidade do ponto de vista de preferência sexual, dentre outros aspectos, do ponto de vista de faixa etária, políticas para a juventude, políticas para a terceira idade. Nesse sentido, tem essa figura aí bastante ilustrativa, né? Exatamente. Que o pessoal está vendo. Né? Essa figura aí mostra um pouquinho, né, esses grandes pontos que a gente está colocando em termos de desafios. Né? Então, o desafio de nós ampliarmos as políticas públicas no Brasil, do ponto de vista da sua quantidade, e fazer ela chegar aonde ela ainda não chegou, né? Pensando que o nosso país é um país de dimensão territorial continental muito amplo e a gente tem que construir uma relação federativa muito forte entre União, Estados e municípios para essas políticas públicas poderem chegar na ponta, né? E o desafio mais recente, Lamari, que é o desafio da qualidade. O Estado brasileiro, nos últimos 20 anos, ele avançou muito em termos da quantidade. Né? Nós universalizamos algumas políticas públicas, mas nós estamos percebendo nos últimos 4, 8 anos uma pressão forte da sociedade civil, algo que é muito perceptível no processo eleitoral, né? Em pesquisas que são feitas com eleitores, e os eleitores apontando a necessidade do Estado agora também equilibrar a questão da quantidade com a qualidade dos serviços públicos. Né? E nesse sentido, então, é o que a gente tenta mostrar nessa figura. Quais são esses grandes desafios para as políticas públicas no Brasil? E a gente poderia resumir isso em duas grandes questões. Aumentar a quantidade e melhorar a qualidade, tendo como pano de fundo a diminuição da desigualdade nos seus diversos aspectos. É dentro desse contexto, então, Lamar, que a gente pode começar a falar do processo de construção das políticas públicas. Né? E aí uma forma para o pessoal que nos assiste tentar organizar a ideia é pensar no ciclo das políticas públicas. Né? Então vamos ver aí a figura do ciclo das políticas públicas, que toda política pública envolve 4 etapas. Né? A primeira etapa é o surgimento da agenda, como que uma ideia, né, chega e entra dentro do processo político. Né? A segunda etapa é a forma que essa ideia vai ser transformada em uma política pública, e nós chamamos isso de formulação. Envolve um processo decisório,
né? Envolve relações entre o executivo e o legislativo. O legislativo tem um papel fundamental na formulação de políticas públicas, sobretudo dentro da produção da base legal, né? Da produção de leis, que a partir disso aquilo vai sair do papel e entrar em execução, né? E também, na sequência, a implementação das políticas públicas. A implementação é a própria execução, né? É quando, uma vez que a política está formulada, já tem um recurso orçamentário, né? Já tem todos os recursos ali dispostos, aquilo começa a ser mobilizado para a política ser executada e alcançar o seu resultado. E mais recentemente no Brasil, a gente tem falado também, para fechar esse ciclo, da avaliação de políticas públicas, né? É muito importante, né? Nós discutimos hoje uma gestão pública por resultados na sociedade, e nós temos instrumentos para saber se o Estado está alcançando, né, os objetivos daquelas políticas. Então, vem sendo desenvolvidos muitos instrumentos de avaliação de políticas públicas. E o Brasil, inclusive, é referência em algumas áreas. Por exemplo, a área de educação, né? Nos últimos 20 anos, nós avançamos muito com indicadores de educação no Brasil, né? Provas em nível nacional, provas aplicadas para os diversos níveis de ensino, que permitem comparar desempenho entre escolas, entre estados, e tudo isso gera um debate, né, sobre os resultados, que vai retroalimentar a ação do Estado, no sentido daquilo pressionar o Estado para melhorar aonde há déficit, aonde há lacuna e aonde os resultados não são muito satisfatórios. Eu queria, então, Lamária, falar de forma um pouquinho mais detida de cada um dessas etapas do ciclo das políticas públicas. Então, voltando, né, para a gente falar agenda, né? Como que eu faço uma ideia entrar dentro do processo político? Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que numa democracia, né, você tem diversos grupos, diversos atores, né, sempre em disputa, querendo fazer e colocar a sua agenda. E é importante as pessoas terem a noção que uma agenda não necessariamente surge do dia para a noite. Pode até surgir diante de uma crise, né, diante de uma catástrofe. Então, vamos recordar aqui como que um acidente aéreo, né, alguns anos atrás no Brasil, fez surgir todo um debate sobre a necessidade de segurança no transporte aéreo, ampliação de aeroportos e assim por diante. Ali, às vezes, tem um grande crime, assim, exatamente. Vamos discutir a questão mais profundamente da segurança. Da segurança pública. E assim por diante. Aí é uma forma que a agenda acaba sendo acelerada, né, por uma grande percepção que a sociedade tem diante de um fato importante, de uma crise. Mas o ideal é que essa agenda seja feita com planejamento. Com planejamento, entendendo que essa agenda está diante de um processo político, então ela é sujeita a avanços e recuos, né? Porque ali você tem uma disputa política muito grande, e é importante a gente pensar que a agenda ela é gradual, ela é incremental. Então eu vou dar um exemplo aqui da área de política ambiental, Lamária. Quando hoje a gente fala de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, né? Todos esses assuntos que estão em voga, que nos últimos anos, né, não só o governo federal e estadual se prepararam para isso, mas governos municipais também, sobretudo agora com a lei de resíduos sólidos, entre outros aspectos. Todo mundo fala, puxa, não, essa agenda explodiu, mas ninguém muitas vezes percebe que essa agenda começou a ser construída lá nos anos 70. Né? A primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente é no início dos anos 70. E é ali que começa a surgir os primeiros estudos, né? Que surge o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que durante 2 décadas cresce e vai ganhar, né, grande amplitude mundial a partir da conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992. E que agora nós completamos 20 anos. Então, queira ou não, é uma agenda que está sendo construída há 40 anos. Então, isso é para ilustrar, né, a todos que estão nos assistindo, para ilustrar para todos que estão nos assistindo um pouquinho que o processo de construção de agenda é um processo gradual, incremental e que exige planejamento e articulação. Né? Vamos falar então do próximo passo. Após a agenda, a formulação. Né? E, inclusive, temos uma figura aí para colocar as principais questões que estão dentro do processo de formulação. Né? O que nós temos ali? Olha, pensar a formulação de políticas públicas é pensar o aspecto político, que é o processo decisório, quem vai tomar a decisão?
né? Qual é a relação entre executivo e legislativo? Como que a sociedade civil pode pressionar por aquela decisão? Mas também é um processo administrativo, né? Do ponto de vista da alocação do orçamento, né? Do ponto de vista de qual é a área de governo que vai ficar responsável por aquela política pública, né? E assim por diante. Então, entender o processo de formulação, né, é entender não só o aspecto político, mas o aspecto administrativo. E aqui no Brasil, esse aspecto de formulação tem muito a ver com os 3 instrumentos de planejamento e orçamento que estão previstos lá na Constituição Federal, né, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. São as peças de planejamento e orçamento. Essa primeira peça de planejamento, que é o PPA, é nada mais, nada menos que você traduzir o seu plano de governo, né? O candidato foi lá eleito numa eleição, pega aquele plano de governo, vai fazer um ajuste à realidade, formulando programas. Então, os programas que compõem um PPA são as expressões... Então, o PPA ele tem que fazer no começo. Exatamente. O PPA está ali, né, para ser feito nos primeiros 6 meses de governo, né, com um amplo processo de planejamento, se possível, trazendo a sociedade civil para dentro desse processo, né, e ajustando o plano de governo à realidade política, administrativa e orçamentária. E qual é o resultado de um PPA, Lamar? Um PPA é um conjunto de programas. E aqueles programas são as expressões concretas das políticas públicas. É aquilo que o governo vai trabalhar. E, obviamente, que aquele PPA tem que ter uma forte ligação com as peças orçamentárias, né? Então, tem que dialogar. Não adianta fazer uma coisa que não fictícia, tem dinheiro para né? fazer. Traduzindo em miúdos, Exatamente. Isso, né? Vira uma peça fictícia. Né? Então, nós temos que fazer um diálogo entre o planejamento e o orçamento. Todo esse debate está dentro do processo de formulação de políticas públicas. E vamos aí falar rapidamente do processo de implementação. O processo de implementação é, de fato, a execução da política, né? Durante a implementação, a política já deve ter um processo de avaliação inicial, que nós chamamos de monitoramento, né? Esse monitoramento vai acompanhando a execução da política para ver se ela está dentro do prazo, usando os recursos adequadamente, e ao final se espera da política que tenha uma avaliação mais global, né? Uma avaliação de resultados. Então, de uma maneira geral, esse é o ciclo de políticas públicas. Muito bom, muito bom. Eu não falei hoje aqui do nosso lindo cenário, olha aí, ó. Você vê um belíssimo cenário que é do artista Caio Borges, né? Que nos cedeu gentilmente o cenário para a Câmara Municipal, para a Escola do Parlamento. Nós vamos falar de políticas públicas e desenvolvimento no último bloco desse programa. Nós estamos aqui com o professor Fernando Coelho, falando de políticas públicas. Já voltamos daqui a pouquinho.